Jesus crucificado. Mateus capítulo 27, versículos 32 até os 56. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Prezados ouvintes, a cruz de Jesus sempre foi um escândalo, uma ofensa para muitos. O apóstolo Paulo declarou a respeito da cruz de Cristo: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E em Gálatas 5:11, lemos acerca do escândalo, da ofensa da cruz. O que é tão ofensivo na cruz? Perguntará o leitor. O sacrifício de Jesus Cristo
mostra que o homem é completamente incapaz de ir para o céu. A presença de Deus, por sua própria bondade e força. Jesus deixou isso bem claro quando disse: sem mim nada podeis fazer. Está escrito em João 15:5. E Paulo confessa: sei que em mim não habita bem algum. O homem precisava e ainda precisa de Jesus, o nosso sacrifício vivo, que morreu em nosso lugar para nos abrir o caminho para o céu. O orgulho do homem faz com que ele se rebele contra a sentença de Deus. O homem se sente ofendido por saber que Deus não aceita seus esforços pessoais. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão. Isso naturalmente refere-se ao sangue de sacrifícios, e todo o Antigo Testamento ensina que é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, versículo 11. Expiação significa reconciliação. É a restauração de um relacionamento quebrado. Negar o sacrifício de Jesus na cruz, ou fazê-lo parecer desnecessário, é uma forma de invalidar a única maneira que o homem tem de ser salvo. E é justamente esta situação da maioria das pessoas, que, como dissemos, invalida, pelo menos para si mesmas, o valor do sacrifício de Jesus. E como se trata de um assunto muito importante, devemos sempre gastar tempo para estabelecer a verdade sobre Jesus crucificado e a morte dele ali na cruz do Calvário. Queremos dizer a você, meu prezado ouvinte, para realçar a importância do assunto que estamos falando, que nós encontramos quase um terço dos evangelhos tratando da última semana da vida de Jesus antes de sua morte. Você encontra, por exemplo, em Mateus capítulos 26 a 28, falando desse assunto. Em Marcos capítulo 14 a 16, o mesmo assunto. Em Lucas 22 a 24, do mesmo assunto. Em João capítulo 18 até o capítulo 21. Então, repetindo, quase um terço dos evangelhos tratam da última semana da vida de Jesus, antes de sua morte. Isso mostra que o sacrifício de Jesus é o cumprimento das profecias a respeito dele no Antigo Testamento. Essas profecias são evidências de quanto a Bíblia é veraz, e os profetas predisseram a respeito de Jesus, o Messias. Nós encontramos em Daniel 9, 24 a 26, o tempo quando Jesus deveria nascer. Ele nasceu 483 anos depois do decreto para edificar Jerusalém, após a destruição por Nabucodonosor, no ano 445 da nossa era. Daniel 9, 24 a 26. A Bíblia profetiza o lugar do nascimento de Jesus. Ele nasceria em Belém, de acordo com Miqueias 5, versículo 2. E isso aconteceu de acordo com Lucas 2, versículo 4. Os magos foram procurar Jesus no palácio de Herodes, mas ele estava numa estrebaria ali com seus pais.
Foi nascido de uma virgem, de acordo com a profecia de Isaías 7,14. A virgem conceberá, dará à luz um filho, por-lhe-ão o nome de Manuel. E isso se cumpriu de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, quando José viu Maria grávida, queria deixá-la secretamente, de noite ele foi visitado por um anjo que lhe disse: não recusas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele seria o próprio Deus aqui na terra, fato que se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, quando foi citado a palavra Emanuel, que significa Deus conosco. E a sua missão era para salvar e curar, como nós encontramos em Isaías 35, versículos 4 e 5. E Jesus entraria em Jerusalém montado num jumento, de acordo com a profecia de Zacarias 9:9, e foi cumprida de acordo com Lucas 19, 28 a 39. Dizia ainda no Salmo 41, versículo 9, que ele seria traído por um amigo, e essa profecia foi cumprida de acordo com o registro de Mateus 27, 3 a 8. E ainda no livro de Zacarias 11:12, a profecia mostrava que ele seria vendido por 30 moedas de prata, fato que se cumpriu conforme registro de Mateus 14 a 16, sendo ele então vendido por 30 moedas pelo seu próprio discípulo. Seria julgado e executado, mas não por ter cometido algum mal. Morreria em favor dos homens. São profecias de Isaías 53, versículos 1 a 12, que se cumpriu exatamente conforme o texto que temos lido. Seus vestidos seriam divididos e sortes seriam lançadas sobre a sua túnica. Está no Salmo 22, versículo 18, cujo cumprimento se deu em João 19, 23 a 24. Então, meu prezado ouvinte, as evidências históricas quanto à crucificação e à morte do Senhor Jesus são plenamente aceitáveis. E eu quero dizer, por que você até hoje tem rejeitado essa obra salvífica, oferecida graciosamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Dói o coração ao ler determinados livros religiosos, quando alegam que a missão principal de Jesus Cristo não era salvar a humanidade pela sua morte na cruz. Esse foi um assunto secundário. Isso e encerra até uma blasfêmia, porque perde o sentido do tema central da Bíblia Sagrada. Foi o que disse o apóstolo Paulo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele se apresentava dizendo: e eu sou o pior deles, mas alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Há um hino que nós cantamos que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que é que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Está zombando, escarnecendo, ou você já o recebeu com alegria em seu coração? E diz o livro do Apocalipse que Jesus está batendo a porta das nossas vidas. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aproveite esta oportunidade, meu prezado ouvinte. Lembre-se que a salvação está na pessoa de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Faça isso. Amém.